Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa acerca de direito eleitoral, sobre direito eleitoral. Isso mesmo, você está no canal do Que Concursos no YouTube. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. E se você chegou aqui sem material, não tem problema. Ele está no link na descrição do vídeo. Pasta no Drive, pasta com o meu nome, material na pasta identificado esse material, identificado o material, pela data e horário da live de hoje. Mas você também pode buscar esse material no blog Professora Raquel Tinoco ou no Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Então, atenção, hoje não haverá interação ao vivo, esta aula é gravada. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como funciona? Bloco de 20 minutos aproximadamente, intervalo, bloco de 20 minutos e ao final eu volto para me despedir de você. Professora, e se eu tiver alguma dúvida, como faço? Nenhum problema, você pode deixar a sua dúvida nos comentários do vídeo ou, se preferir, encaminhá-la para o blog Professora Raquel Tinoco, para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. E aí eu já convido você a me seguir por lá, certo? @prof. Raquel Tinoco. Estamos conversando já há algum tempo sobre sistemas eleitorais e hoje nós daremos continuidade ao sistema eleitoral proporcional. Nós já conversamos na aula passada sobre a fixação das vagas e hoje a gente começa a fazer os cálculos relacionados ao quociente eleitoral e ao quociente partidário. Então, eu vou jogar a vinheta para marcar o início do bloco. Daqui a pouco eu volto. Olá, olá! Estamos conversando sobre direito eleitoral, especificamente sistemas eleitorais e sistemas eleitorais adotados pelo Brasil. Estamos falando de sistema eleitoral proporcional. Nós já conversamos na aula passada sobre os aspectos constitucionais e legais do sistema na fixação das vagas, como os lugares, como as cadeiras, como as vagas são fixadas para cada uma das circunscrições. Circunscrição, neste caso, estadual, circunscrição distrital, circunscrição municipal, porque nós estamos falando do poder legislativo, exceto senador. Então, sim, nós já sabemos que os cargos do Poder Legislativo, salvo o cargo de senador, são preenchidos pelo sistema proporcional. Sistema eleitoral proporcional, senador, sistema majoritário simples. Então, sim, esses cargos do Poder Legislativo no Brasil têm as seguintes circunscrições: deputado federal, o respectivo estado e o Distrito Federal; deputado estadual, o respectivo estado; deputado distrital, o Distrito Federal; e vereador, o município. Então, essas são as circunscrições. Na aula passada, nós conhecemos a fixação do número de vagas dentro de cada uma dessas circunscrições. Então, sim, você já sabe que os cargos do Poder Legislativo, salvo senador, são preenchidos pelo sistema eleitoral proporcional. O que isso quer dizer? As vagas são distribuídas em uma proporção relacionada aos votos dados pelas eleitoras, pelos eleitores, no candidato, na candidata, nos partidos e nas federações. Ora, por que eu não citei aqui coligações? Porque nós não temos mais coligações proporcionais. Hoje, coligações apenas para o princípio majoritário. Então, quando eu digo votos dados ao candidato, à candidata, ao partido ou à federação, eu estou falando de um instituto próprio do sistema proporcional, que é o voto nominal e o voto de legenda. No sistema proporcional, uma lista será apresentada, uma lista aberta, para que você escolha daquela lista um candidato, e aí você vai votar no número daquele candidato, é o chamado voto nominal, ou se você não tiver um candidato de sua preferência dentro daquela lista, basta votar na legenda.
na legenda partidária. Esse instituto, denominado voto de legenda, somente se aplica ao sistema proporcional. Ele não se aplica ao sistema majoritário. Então, sim, as vagas são distribuídas em uma proporção relacionada aos votos dados ao candidato ou à candidata, ao partido, à federação. Distribuídas as vagas, elas serão preenchidas, elas serão ocupadas por aquele ou aquela candidato, candidata. Então, elas serão ocupadas por aquele candidato, por aquela candidata, dentro da lista do partido que tiver direito a vagas, levando-se em consideração o maior número de votos. Ou seja, não basta que um candidato receba votos, é preciso que o seu partido tenha direito a vagas. Então, tendo direito a vagas, o partido vai dentro daquela lista buscar o candidato ou a candidata com o maior número de votos, a maior votação. E aí, as vagas são preenchidas dessa forma, em ordem decrescente de votação. Vale lembrar aqui que quando a gente fala em votos, a gente reporta ao sistema proporcional. Como assim, professora? Não entendi. Quando a gente fala em votos aqui, são votos válidos. Assim como acontece no princípio majoritário, então, assim como acontece no princípio majoritário, os votos válidos aqui são aqueles depois de descartados votos nulos e votos em branco. Então, seja no princípio majoritário, seja no sistema proporcional, os votos aqui considerados são os votos válidos, descartados os votos em branco, descartados os votos nulos. E esse é o primeiro cômputo, ou seja, esse é o primeiro cálculo que acontece no sistema proporcional. Feito o cálculo de votos válidos, chegou a hora de fazermos as contas relacionadas ao quociente eleitoral e ao quociente partidário. Então, em resumo, os votos do eleitor, os votos da eleitora indicarão quantas vagas cabe a cada partido, a cada federação. Essas vagas serão preenchidas em ordem decrescente de votação dos candidatos, das candidatas, dentro de cada uma das listas, Mas olha só, existe uma observação que deve ser feita. Não basta que um candidato tenha uma expressiva votação se o seu partido, se a sua federação não alcançar cadeiras. Exatamente. E essa é uma grande crítica que se faz ao sistema proporcional. Às vezes você tem candidatos com expressiva votação, você tem candidatas com expressiva votação, ou às vezes você tem candidatos que são os candidatos ou candidatas com o maior número de votos dentro daquela circunscrição, mas que não são eleitos. Ora, por quê? Porque não basta essa expressiva votação se o partido, se a federação não alcançarem o chamado quociente partidário, ou seja, se não houver vagas para eles. Mas tudo isso você vai conhecer nesta nossa conversa. A gente vai falar justamente dos cálculos do quociente eleitoral e do quociente partidário hoje, para que você entenda como funciona. Então, quer dizer, professora, que não é eleito aquele que obtém o maior número de votos? Necessariamente não. Não. Ele precisa que o partido e a federação alcancem o chamado quociente partidário, tenham vagas para serem preenchidas. E hoje nós temos as chamadas cláusulas de barreira para votos nominais, impedindo assim os chamados puxadores de votos que eram inerentes e próprios à votação proporcional. Então, grande número de votos em determinado candidato propiciava a eleição de candidatos com um resultado ínfimo, um resultado muito pequeno. Então, eram chamados puxadores de votos. Isso mesmo. Aquele candidato tinha uma expressiva votação dentro daquela lista,
e ele conseguia puxar candidatos com votação inexpressiva. As cláusulas de barreira, hoje previstas em lei, servem justamente para impedir que isso se repita. Então vamos lá, já vou compartilhar o slide para que a gente comece a nossa conversa analisando os dispositivos legais, principalmente dispositivos do Código Eleitoral. Como eu disse a você, os votos considerados aqui serão os votos válidos, desprezados os votos em branco e os votos nulos. Na votação ou no sistema proporcional, são considerados votos válidos tanto os votos dados aos candidatos, às candidatas, que são os chamados votos nominais, quanto os votos dados às legendas partidárias, são chamados votos de legenda. Nas eleições proporcionais, contam-se como votos válidos apenas os votos dados aos candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias. Então, a primeira operação que se faz, e atenção, não fique preocupada, não fique preocupado, hoje quem faz todo esse cálculo é o sistema eletrônico da própria Justiça Eleitoral. Antigamente, esses cálculos eram feitos manualmente. Eram cálculos manuais. Exatamente. Nós tínhamos planilhas onde nós íamos anotando toda a apuração manual e depois fazíamos os cálculos em calculadoras mesmo, desse quociente eleitoral, desse quociente partidário, a fim de que essas vagas fossem distribuídas dentre os partidos e hoje federações que estavam ali disputando o pleito. Não temos mais isso. Quem faz todo esse cálculo é o sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Esses cálculos já saem em boletins parciais e boletins totais, totalizando a eleição ao final da apuração das urnas. Então, veja, votos válidos no sistema proporcional são os votos de legenda e os votos nominais. Votos nominais e votos de legenda. Seguindo, então, eu trouxe para você entender como funciona a última eleição municipal no município de Guapimirim, que é o município onde eu resido. Então eu peguei os dados lá no TSE e trouxe para você como funcionou a última eleição de 2020 em Guapimirim, para que você consiga visualizar como esses cálculos acontecem. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui em Guapimirim é encontrar o número de votos válidos. Essa é a primeira operação. Operação número 1, votos válidos na circunscrição. Votos válidos na circunscrição. Então, pelo censo de 2020, pelo censo do IBGE 2020, Guapimirim tem 61.388 habitantes, população de 61.388, eleitorado apto, segundo o TSE, 41.007 eleitoras. Certo? Então, em Guapimirim, segundo informações das eleições de 2020, eu tinha 41.007 eleitores aptos ao voto. Compareceram e votaram 32.547 eleitores em Guapimirim. Guapimirim é um município que, embora tenha 61.388 habitantes, ainda permanece com 9 vagas. Na eleição de 2020, Guapimirim ainda possuía 9 vagas. Então, veja, eleitorado apto a votar, compareceram 32.547 eleitores, votaram em branco 531, votaram nulo 899, ou seja, eu tenho 1.430 votos que não serão considerados. 1.430 votos que serão descartados, exatamente. 1.430 votos que serão descartados. Como eu faço mesmo essa conta? Votos apurados na circunscrição
menos votos em branco e votos nulos, votos válidos, 31.117 votos válidos na circunscrição Guapimirim, eleição municipal de 2020. Professora, de onde eu tiro essa informação de que Guapimirim tem 9 vagas? Então, inicialmente, você tira do texto constitucional. Veja, como eu disse a você, Guapimirim hoje tem 61.388 habitantes. Então, ó, nós estamos aqui, veja, mais de 50 mil, menos de 80 mil, mais de 51 mil a 80 mil, certo? Eu já poderia ter em Guapimirim 15 cadeiras. Mas a lei orgânica de Guapimirim mantém 9 vagas de vereadores. Ela manteve 9 vagas de vereadores para as eleições de 2020. Então, você viu comigo que nós acabamos de fazer a primeira operação. A primeira operação é encontrar quantos votos válidos há nessa circunscrição. Feita essa conta, feito esse cálculo, nós precisamos agora descobrir qual é o quociente eleitoral. Professora, o que é quociente eleitoral? Todos esses cálculos são necessários porque eu estou levando em consideração uma proporção. Eu preciso fazer com que essa proporção apareça por intermédio desses cálculos aqui previstos. Então, veja, quociente eleitoral, o que é? O que é o chamado quociente eleitoral? Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Opa! A gente acabou de descobrir que os lugares a preencher em cada uma das circunscrições eleitorais estão previstos no artigo 29, inciso 4º da Constituição da República, adequados pelas respectivas leis orgânicas municipais. Então, os lugares a preencher em Guapimirim 2020 são 9. São 9 cadeiras. Então, votos válidos na circunscrição. Então, primeiro, eu levo em consideração todos os votos válidos daquela circunscrição. Você está acompanhando? Votos válidos da circunscrição divididos pelo número de lugares fixados para aquela circunscrição, para a mesma circunscrição. Então, o município de Guapimirim, cadeiras, 9 cadeiras fixadas pela Lei Orgânica Municipal para as eleições de 2020. Eu não posso fixar mais, entendeu? Não posso ultrapassar o que prevê a Constituição da República, menos, tranquilo. Então, vamos continuar aqui o nosso segundo cálculo para chegar ao número de vagas e a forma como elas serão distribuídas. Então, quociente eleitoral é igual a votos válidos na circunscrição divididos pelo número de lugares a preencher, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1/c superior. Então, vamos para a nossa segunda operação. Votos válidos apurados em todo o município, circunscrição Guapimirim, 31.117. Lugares a preencher fixados na lei orgânica do município, 9. Isso quer dizer que o quociente eleitoral de Guapimirim para as eleições de 2020 foi igual a 3.457 votos. Por quê? Porque eu desprezo frações se inferiores, se iguais ou inferiores a meio. Veja, 31.117 dividido por 9 vagas, então votos válidos dividido pelo de lugares a preencher, 3.457,4444. A fração é inferior a meio? É. Se ela é inferior a meio, eu jogo fora. Então, o meu quociente eleitoral em Guapimirim é de 3.457 votos. 3.457 votos. Vamos à jurisprudência.
O arredondamento previsto neste artigo diz respeito às eleições proporcionais e não pode ser aplicado em eleição majoritária. Esse arredondamento da fração não pode ser aplicado em eleição majoritária, só pode ser aplicado em eleição proporcional. Então, operação número 2, quociente eleitoral, votos válidos na circunscrição divididos pelo número de lugares a serem preenchidos. Guapimirim 2020, 3.457 votos é o quociente eleitoral. Mas, professora Raquel Tinoco, para que serve esse cálculo chamado quociente eleitoral? Qual a relação entre esse cálculo com a distribuição das vagas entre partidos e federações que disputam o pleito? É justamente o quociente eleitoral que vai fixar quais partidos, quais federações participarão da próxima fase. A próxima fase é o quociente partidário. É o quociente partidário que vai estabelecer o número de vagas para cada partido, para cada federação. Então, atenção! Inicialmente, só poderão participar da próxima fase o partido, a federação que tiver alcançado o quociente eleitoral ou que tenha pelo menos 3.457 votos. Inicialmente, é assim que funciona. Alcançou o quociente eleitoral? Tranquilo, passemos para a próxima fase, que é o cálculo do quociente partidário. Mas isso a gente vê no bloco seguinte. Até! Olá! Retomando nossa conversa sobre sistema eleitoral proporcional, no bloco anterior estávamos falando sobre quociente eleitoral. Então, recapitulando. Primeiro cálculo, descobrir quantos votos válidos naquela circunscrição. Segundo cálculo, descobrir o quociente eleitoral daquela circunscrição. Então, o quociente eleitoral é igual a votos válidos divididos pelo número de lugares a preencher naquela circunscrição, fixado pela Constituição da República ou fixado em lei orgânica ou ainda em lei complementar ou resolução do TSE. Como eu estou usando como exemplo o município de Guapimirim, os lugares aqui são fixados ou pela Constituição da República ou pela lei orgânica municipal. Lógico, já disse, a lei orgânica não pode trazer um número maior de cadeiras do que fixado no texto constitucional. Então, a lei orgânica Guapimirim fixou para 2020 9 cadeiras. Então, cheguei ao resultado de 3.457 votos. Esse é o quociente eleitoral Guapimirim 2020. Participarão da próxima fase partidos e coligações que tiverem atingido pelo menos esse número de votos. Qual é mesmo a próxima fase? Quociente partidário. Vamos calcular então o quociente partidário de cada um dos partidos e federações que disputam o pleito. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Desprezada a fração. Então, atenção! Quando nós vimos o cálculo do quociente eleitoral, nós vimos que quociente eleitoral é igual votos válidos na circunscrição divididos pelo número de vagas na circunscrição. Desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 ser superior.
No quociente partidário, qualquer que seja a fração, ela será desprezada. Por isso é que geralmente eu tenho sobras. Eu tenho vagas que, sobrando, terão que ser distribuídas em outro cálculo, que é o chamado cálculo das sobras, mas passo a passo, um slide de cada vez. Então, basta a cada slide a sua complexidade, o seu mal. Então, vamos lá? Vamos conhecer por quê eu estou falando isso, porque nós estamos falando de dispositivos, nós estamos conversando sobre dispositivos complexos. Dispositivos que não são de fácil assimilação, porque muitas vezes você lê o dispositivo, mas você quer visualizar como isso funciona. Isso ajuda você a assimilar o conteúdo e é o que estamos fazendo aqui. Então vamos lá, calculando o quociente partidário. No quociente eleitoral, eu levei em consideração os votos válidos da circunscrição, lembra? No quociente eleitoral, eu levei em consideração os votos válidos da circunscrição. Agora não mais. Agora eu quero saber os votos válidos de cada partido e de cada federação. Os votos válidos dentro daquele conjunto de votos válidos em Guapimirim. Quantos votos válidos foram dados a cada partido e a cada federação? Então, determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Em 2020, Guapimirim, com 3.457 votos para o quociente eleitoral, teve a participação, no meu exemplo, de 8 partidos políticos. De 8 partidos políticos. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Eu preciso sim saber quantos votos válidos foram dados a cada partido em Guapimirim. Então, P1 recebeu 5.054 votos válidos, P2, 4.982 votos válidos, P3, 3.765 votos válidos, P4, 3.555 votos válidos, P5, 3.443, P6, 3.009, P7, 2.942, P8, 1.046. Lembra que eu disse a você que o cálculo do quociente eleitoral é necessário para que eu possa fixar quais partidos, quais federações participam da próxima fase. Então, nesse caso, inicialmente, eu só vou levar para o cálculo do quociente partidário aqueles partidos, aquelas federações que atingiram o quociente eleitoral, ou seja, P5, P6, P7 e P8 estão fora da segunda fase. Isso não quer dizer que eles estarão fora de todas as outras fases, não. Eles estão fora da próxima fase, que é o cálculo do quociente partidário. Nesse caso, não esqueça, eu desprezo a fração. Vamos ao cálculo? 5.504 dividido pelo quociente eleitoral. É assim que funciona, lembra? Votos válidos dados sob a mesma legenda, divididos pelo quociente eleitoral. Então, o P1 tem 1,461. Não desprezo a fração? Desprezo a fração. P1 tem direito a uma das 9 vagas. Não esqueça, Guapimirim está distribuindo em 2020 9 vagas. P2, 4.982 votos válidos dividido pelo quociente eleitoral. P2 tem 1,441. Desprezo a fração, uma vaga.
P3, 3.755 votos válidos divididos pelo quociente eleitoral. P3 tem 1,089, desprezo a fração. P3 tem uma vaga. P4, 3.555 votos válidos divididos por 3.457, que é o quociente eleitoral. P4 tem 1,02. Desprezei a fração. 4, ou seja, uma vaga. Percebeu? Eu só consegui preencher com os cálculos do quociente partidário 4 vagas. Mas Guapimirim tem 9. Eu ainda preciso preencher 5 vagas. Mas, professora Raquel Tinoco, basta então que, feito o cálculo do quociente partidário, eu consiga preencher essas vagas? Então, basta o cálculo do quociente partidário? Basta dizer que o partido político alcançou uma vaga, porque aqui, cada partido, no meu exemplo, alcançou uma vaga. Não, isso não basta mais. Não basta votação expressiva sem vaga. Não basta vaga sem votação nominal mínima. É a chamada cláusula de desempenho mínimo, cláusula de desempenho individual mínimo. Então, hoje, não basta mais atingir vagas. É preciso ter candidatos que alcancem a cláusula de barreira. Onde está prevista essa cláusula de barreira? Vamos lá. Eu estou distribuindo as vagas inicialmente pelo cálculo do quociente partidário. Quociente partidário, que é a nossa terceira operação, equivale a votos válidos por partido ou federação, dividido pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. Bem, agora eu sei que P1, P2, P3 e P4, porque os outros não puderam participar dessa fase, já que não atingiram o quociente eleitoral. Então, P1, P2, P3, P4, cada um tem direito a uma vaga dentro das 9 vagas previstas para Guapimirim. Mas, como eu disse a você, a fim de evitar os puxadores de voto, uma cláusula de barreira foi instituída. Ela está prevista no artigo 108. Cláusula de desempenho individual é a chamada primeira fase da distribuição das vagas. Cláusula de desempenho individual é a chamada primeira fase para a distribuição das vagas. Então, não esqueça, hein? Não esqueça. Além do quociente partidário, eu tenho que ter a cláusula de desempenho individual. Qual é essa cláusula? Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Ora, o quociente partidário em Guapimirim 2020 indicou que P1, P2, P3, P4 tem cada um direito a uma vaga. Cada um direito a uma vaga. Essa vaga somente será preenchida se P1, P2, P3, P4 tiverem dentro da sua lista de candidatos alguém que tenha atingido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Você ainda lembra do meu exemplo? Quociente eleitoral em Guapimirim, 3.457 votos. Então, no mínimo 10% desse número, para que ele possa alcançar a sua eleição. Veja, olha o que diz o 108, somente estarão eleitos. Então, só estarão eleitos os candidatos que atingirem a cláusula de barreira mínima. Agora, veja bem, prof, então vejamos. Vamos imaginar que o P4, vamos lá para o P4. P1, uma vaga, tem candidato com cláusula de barreira, que alcance cláusula de barreira. P2 também, P3 também. P4 tem vaga, mas não tem candidato que alcance a cláusula mínima de barreira. O que eu faço com essa vaga do P4,
que, embora tenha quociente partidário, não tem candidato com os requisitos do 108. Essa vaga vai para as sobras. Isso mesmo. Se ele tem vaga, mas não tem candidato para preenchê-la, essa vaga vai para as sobras. Olha que coisa interessante. Aquele partido recebeu um número considerável de votos, seus candidatos também. Ele conseguiu quociente partidário, mas não tem candidato que preencha a vaga. Então, aquela vaga que seria de um candidato daquele partido, P4, vai sobrar para que outro candidato de outro partido, se for o caso, preencha a vaga. Então, esse sistema proporcional, ele é complexo. Às vezes você fala, mas como assim? Os votos foram dados para aquele partido, os votos foram dados para aquele candidato. Como a vaga agora vai para a distribuição das sobras e outro partido, outro candidato pode preenchê-la? Pois é, porque eu tenho requisitos para o preenchimento. Eu tenho requisitos para o preenchimento. É igual um candidato de concurso público que vai lá, vê quais são os requisitos para o provimento do cargo. Ah, sim, eu tenho que ter escolaridade X até a data da posse, está lá previsto, mas eu vou fazer assim mesmo o concurso. Faço o concurso, tenho uma ótima colocação, primeira colocada, sou convocada, não preencho os requisitos. Não preenche os requisitos elencados no edital, a vaga vai para outro candidato. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, se aquele partido, se aquela federação tem quociente eleitor, tem quociente partidário, desculpe, mas não tem candidato, a vaga sobra. A vaga sobra. Mas vamos lá. Nós estamos fazendo um passo a passo para que você consiga visualizar como isso funciona aqui. Próxima tabela, quociente eleitoral, 3.457 votos. 3.457 votos. Cláusula de desempenho individual, aqui é C. Cláusula de desempenho individual. Pelo menos 345 votos, se eu arredondar, porque eu tenho 7 aqui, pelo menos 346 votos. Pelo menos 345 votos, 7. Então, vamos ver. Vamos lá. Eu só posso preencher essas vagas se eu tiver candidatos com esse número mínimo de votos. Então, no meu exemplo, Guapimirim 2020... P1 tinha um candidato com 1.190 votos. P2 tinha um candidato com 1.104 votos. P3 tinha um candidato com 711 votos. P4 tinha um candidato com 862 votos. Então, aqueles partidos que conseguiram vagas na divisão pelo quociente partidário poderá preenchê-las com os seus candidatos mais votados, porque eles possuem candidatos que alcançam a cláusula de barreira. Então, nesse momento, eu continuo com 5 vagas sobrando. 5 vagas sobrando. Essa cláusula de desempenho individual prevista neste artigo é de observação obrigatória, seja no preenchimento das vagas por aplicação do quociente partidário, seja na distribuição dos lugares remanescentes, nos termos deste dispositivo e do artigo 109, inciso 1º do Código Eleitoral. Então, para que a candidata possa alcançar a sua eleição, ele precisa atingir a cláusula de desempenho individual. Mas, prof, a gente viu aqui que eu não consegui preencher todas as 9 vagas com a aplicação do quociente partidário e da cláusula de desempenho individual. E agora? Como eu preencho as 5 vagas que restam? Como eu preencho as 5 vagas que restam? O Código Eleitoral vai explicar. Veja. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima
a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Então, vou voltar aqui. Primeiro cálculo, vou lá, hein? Primeiro cálculo, votos válidos. Segundo cálculo, quociente eleitoral. Terceiro cálculo, quociente partidário e primeira fase para distribuição das vagas. Quociente partidário mais cláusula de desempenho individual de pelo menos 10% do quociente eleitoral. Não consegui preencher todas as vagas aplicando o quociente partidário mais a cláusula de desempenho individual, eu vou observar as regras do artigo 109. O artigo 109 está falando da próxima fase. É a chamada segunda fase para a distribuição das vagas, que é chamada a distribuição das sobras. Eu tenho a distribuição das sobras e eu tenho a distribuição das sobras, que é a terceira fase. Então, primeira fase para a distribuição, quociente partidário mais cláusula de desempenho individual. Segunda fase para a distribuição, sobras. Como eu consigo distribuir as vagas utilizando-se os cálculos relacionados às sobras? Vamos lá, volto para cá para que você tenha conhecimento da jurisprudência aplicada ao dispositivo relacionado à cláusula de desempenho individual. Então, você já viu que ela é de observação obrigatória, seja na aplicação do quociente partidário, seja na distribuição das sobras. Mas veja, professora, essa cláusula de desempenho individual, ela será a mesma cláusula de desempenho individual aplicada ao quociente partidário? Não, ela não será. Então, primeiro, nós tivemos, através de lei, a inserção de uma cláusula de desempenho individual relacionada à distribuição das vagas no quociente partidário, pelo menos 10% do quociente eleitoral. Recentemente, uma nova cláusula de desempenho foi inserida na distribuição das sobras, que é a cláusula de desempenho 80-20. Somente poderão participar. Veja, tudo isso é distribuição inicial. Então, vamos, recapitulando. Somente participarão da distribuição das vagas inicialmente partidos e federações que atingirem quociente eleitoral. Beleza. Somente participarão da distribuição das vagas inicialmente partidos que tenham alcançado vaga e tenham candidato com pelo menos 10% do quociente eleitoral, candidato ou candidata, partido ou federação. Então, vamos lá. Agora, se ainda assim eu não conseguir preencher todas as vagas previstas, eu vou para a distribuição das sobras. Na distribuição das sobras, as coisas mudam. Antes dessa cláusula de barreira, podiam participar da distribuição das sobras qualquer partido político, mesmo aquele que não tivesse atingido o quociente eleitoral. Com a implementação da cláusula de barreira 80-20, poderão participar da distribuição das sobras todos os partidos, ainda que não tenham atingido quociente eleitoral. Entendeu? Sobrou. Nas sobras, poderão participar da distribuição todos os partidos, ainda que não tenham atingido quociente eleitoral, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eles precisarão observar uma nova cláusula de barreira. Somente participarão inicialmente dessa distribuição partidos que tenham pelo menos 80% do quociente eleitoral,
com candidatos que tenham pelo menos 20% do quociente eleitoral. Então, na primeira distribuição, eu preciso que partidos e federações atinjam 100% do quociente eleitoral e que possuam candidatos com pelo menos 10% do quociente eleitoral. Tudo bem? Na distribuição das sobras, partidos e federações que não atingiram o quociente eleitoral podem participar, desde que partidos e federações atinjam pelo menos 80% do quociente eleitoral e tenham candidatos e candidatas com pelo menos 20% do quociente eleitoral. Entendeu? Por que você fica falando inicialmente? Porque já mudou. Veja, inicialmente tinha que atingir quociente eleitoral, agora nas sobras não precisa mais. Certo? Inicialmente, as vagas serão preenchidas com partidos que tenham a cláusula 80-20 e não basta apenas isso. É preciso que esse partido e essa federação alcancem a maior média. Então, é uma combinação. É cláusula de desempenho ou cláusula de barreira mais maior média. Cláusula de desempenho ou cláusula de barreira mais maior média. Entendeu? Então, veja, nós conversamos aqui inicialmente sobre a operação que encontra votos válidos, a operação que fixa o quociente eleitoral, a operação que fixa o quociente partidário e preenchimento de vagas utilizando-se da primeira fase, cláusula de desempenho individual, de no mínimo 10%. Não conseguir, você tem a previsão do próximo artigo. Vamos lá. A previsão da distribuição das vagas pelas sobras. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109 é a distribuição das sobras. Dessa distribuição, poderão participar todos os partidos, ainda que não tenham atingido o quociente eleitoral, desde que atinjam a cláusula 80-20. Pelo menos 80% do quociente eleitoral para o partido, pelo menos 20% do quociente eleitoral para o candidato, para a candidata. E aí, aquele que atingir a maior média vai levar a vaga. Quantas vagas forem, tantas vezes eu precisarei repetir o cálculo. Nós temos 5 vagas sobrando, certo? Então, esse cálculo do artigo 109 terá que ser feito 5 vezes. E aí você vai verificando em cada cálculo qual é a média daquele partido e daquela federação. Tudo bem? Mas nós não vamos falar sobre a distribuição das sobras hoje. Eu quero que você fixe primeiro tudo aquilo sobre o que conversamos aqui para seguirmos em diante. Então, na próxima aula, nós vamos falar de distribuição das vagas, utilizando-se os cálculos relacionados às sobras. Artigo 109 do Código Eleitoral. Tchauzinho, até nossa próxima aula. Pronto. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, eu sei que esse assunto não é um assunto tranquilo, pode encaminhar a sua dúvida deixando aqui mesmo nos comentários, ou pelo blog, ou pelo Instagram. Nós conversamos hoje sobre os cálculos do quociente eleitoral e do quociente partidário. Não vou trazer as sobras para que não haja uma grande confusão. Então vamos, passo a passo. Um passo de cada vez. Eu costumo brincar, basta a cada slide o seu mal. Então, a sua informação, e principalmente se for uma informação nova. Então, muito obrigada pela sua presença. Tenha um ótimo finalzinho de domingo. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!